Neste vídeo começaremos a trabalhar com a implementação de rotas em PHP. Diversos frameworks PHP já têm embutido dentro deles formatos de construção de rotas. Aqui nós mostraremos diretamente programando em PHP puro como podemos trabalhar com isso. Primeiro vamos tentar entender um pouco melhor o que são essas chamadas rotas. Normalmente, quando nós acessamos uma página qualquer na web, nós colocamos um arquivo, que pode ser um arquivo PHP ou HTML, ou colocamos um diretório que leva para um arquivo. Tipicamente, quando colocamos apenas um diretório, por exemplo, o servidor nos traz por default alguma coisa do tipo default.html ou index.html ou default.php, index.php, etc. Se nós colocarmos algum arquivo ou algum diretório que não existe, ele vai dar um erro. Por exemplo, aqui ele retorna uma mensagem de erro com o objeto não encontrado. Localhost /sobre não existe, porque aqui no nosso PHP Project 1 não existe um diretório chamado sobre que tenha, por exemplo, um default ou index.html ou index.php que ele possa trazer. Então aqui ele retorna, não existe este diretório. Mas o que nós queremos agora é trabalhar com a ideia de que quando ele colocar, por exemplo, aqui sobre, ou index, ou about, ou qualquer outra informação, nós possamos cadastrar estes conteúdos, cadastrar estas expressões e nós, dentro do PHP, definirmos qual página ou qual conjunto de códigos vão ser executados quando nós digitamos aquele determinado comando. Mesmo que não exista diretamente, por exemplo, um localhost /lista. Mas eu quero que o sistema saiba que é para mostrar, por hipótese, uma lista de elementos, uma lista de produtos, etc. Como trabalhamos com isso? Que se chama então essas rotas. A rota que vai nos levar de lista para um determinado código PHP. Em primeiro lugar, nós precisamos utilizar, no caso do Apache, uma configuração que fica num arquivo chamado .htaccess. Aqui eu vou usar apenas 4 comandos. Esse rewrite engine on significa que eu vou reescrever o que vem na URL. Em vez de trazer diretamente o que está em /lista, eu vou trazer alguma outra URL e processar. E vou fazer o processamento do que vem nesse localhost /lista. É importante salientar que para isso funcionar, ou seja, para que esse rewrite engine on funcione, nós temos que ter algumas configurações específicas em nosso servidor Apache. Mais especificamente, nós precisamos confirmar que este comando aqui não está comentado. Se ele estiver comentado, ou seja, se eu não tiver no Apache o módulo rewrite módulo funcionando, ele não vai funcionar. Ele não vai permitir esse tipo de comando e vai gerar um erro. Esta segunda e terceira linha, que são condições para quando eu vou fazer uma reescrita então da minha URL, nós veremos na sequência. E aqui nós temos a regra em si. Neste caso, este código simplesmente diz que tudo que eu colocar, eu vou entender como, eu vou reescrever como index.php. Vamos aqui colocar como index2.php e observem, aqui nós vamos colocar index2 teste index2. Agora, quando colocarmos qualquer coisa, ele sempre exibe teste index2.php, porque
qualquer coisa que eu digite aqui, ele reinterpreta como este comando aqui. Este código .htaccess, então, tem essas duas linhas. Aqui eu coloquei comentários em relação aos parâmetros que seguem aqui. Aqui QSA significa que a query string, ou seja, parâmetros que sejam colocados junto com a URL, serão encaminhados, serão repassados para o index2.php. O L simplesmente diz que no momento que esta regra funcionou, eu não vou continuar executando, não vou buscar ver se há alguma outra regra abaixo. Neste caso específico, que só tem esta regra aqui, até seria dispensável. E NC apenas diz que as comparações vão ser case insensitive, ou seja, eu não vou distinguir entre maiúsculas e minúsculas. Mas o que nos interessa ver efetivamente é esses dois aqui. Eles basicamente se referem a excluir da reescrita situações em que tenho arquivos e diretórios. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui eu tenho este teste.txt, vamos escrever aqui teste, este é o teste.txt, perfeito, em public aqui. Se eu acessar localhost /public /test.txt, eu estou vendo o teste.txt. Porém, se aqui eu não tiver esta regra, o que vai acontecer? Mesmo existindo este arquivo, tudo ele vai levar para index2.php. Imagine isso, você tem uma imagem que faz parte do seu site, você tem N outras informações, você não quer que tudo que do seu site que é acessado leve para cá. Você quer que, se for acessado um arquivo de texto, uma imagem, etc., você quer que, nestes casos, ele não reescreva a regra, ele pegue exatamente o arquivo que está lá. Porém, se não existir o arquivo, se, por exemplo, não for, então, o public test, mas sem um public exemplos, se não existir, eu vou rodar o index2.php. Então, tudo que nós precisamos agora, uma vez construído isso, e aqui eu vou trocar para index.php, é que ele chame uma página que irá redirecionar para as ações corretas que eu quero, conforme o que está escrito aqui. Que é exatamente o que iremos mostrar no vídeo seguinte. Que quando eu disser lista, ele vai mostrar um determinado tipo de informação. Quando eu disser só a barra, ele vai mostrar outro tipo de informação. Então, nós vamos ver no próximo vídeo como isso é processado, mas na essência, o importante é que tudo que é colocado em nosso site, ele está fazendo, através do htaccess, quando aquele arquivo não existe, um redirecionamento para um código PHP que irá fazer um tratamento específico.